Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim contar a façanha de Mourinho, um treinador que ainda é meio, tá meio subestimado por estar treinando a Roma, mas nessa quarta-feira, no dia 25, ele fez história. E vem conferir comigo qual é a história que ele fez. Muito prazer, eu sou o Fernando Martinelli aqui do canal Fernando História. Hoje eu vim contar para vocês a façanha de José Mourinho, um dos grandes treinadores da Europa, que está treinando a Roma. Passou aí por algumas turbulências, outros falam que ele já está meio ultrapassado, mas a carreira dele é fantástica, né? Ele começou no Porto, ganhou uma Copa da UEFA, ganhou a Champions League com o Porto, ganhou o Campeonato Português, a Taça de Portugal, e foi uma das grandes revelações como treinador dentro da Europa. Sim, foi uma coisa de louco a explosão dele dentro do futebol europeu. Assim, já se ganhando destaque, muitos clubes já começaram a olhar para eles. Em 2 anos de clube, ele ganhou 6 títulos no Porto e já credenciou a ir à Premier League. E qual é esse time? Antes de você vir conferir comigo qual é essa façanha, os clubes que ele passou e a história que ele fez, já deixo para vocês não se esquecerem de se inscrever no meu canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar, comentar, E lá no final, se você não gostou do vídeo, não gostou do que eu falei, ou pode deixar o dislike também, não tem problema. Mas vem conferir comigo e eu tenho certeza que no final você vai se inscrever no meu canal. Então, do Porto ele sai, vai para o Chelsea, Premier League 2004-2005, vai comandar o Chelsea pelo destaque que ele teve no Porto, porque o Porto ele não é pequeno, cara, ele não é um time pequeno sem tradição. O Porto ele é um time que tem tradição, ele tem títulos de Champions, tem 2 títulos de Champions, tem Copa da UEFA, é um time grande de Portugal, mas perto de alguns times, da Premier League, como Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter de Milão, entre outros, ele acaba sendo um time de médio porte, grande na Europa. Então ele sai do Porto e vai para o Chelsea para fazer o quê? Para dar ao Chelsea a tão sonhada Champions League, com a chegada do Abramovich, que montou um time para o Chelsea para poder conquistar esse título. Mourinho teve 2 passagens. Nessas 2 passagens ele conseguiu. Em 2004, quando ele chega, ele é campeão inglês, emenda um bicampeonato 5 e 6, e depois, na segunda passagem, ele acaba vencendo mais uma Premier League 2014 e 2015. Mas mesmo com as 2 passagens, ele não conseguiu dar o primeiro título de Champions. Quando ele volta em 2014 e 2015, ele também não consegue dar a segunda Champions para o Chelsea. Fica aí então uma meio que frustração para ele, que foi contratado com a experiência que ele já tinha ao chegar na primeira passagem de uma Champions, e na segunda passagem ele já tinha 2 Champions, e mesmo assim não conseguiu dar a segunda Champions para o Chelsea. No Real Madrid ele bate um recorde, Antes de ele voltar para o Chelsea, ele tem uma passagem no Real Madrid, ele sai do Chelsea, vai para a Inter, da Inter ele vai para o Real Madrid, contratado até então, naquela época, o Real Madrid tinha só 9 Champions. Como o Mourinho tinha acabado de ser campeão da Champions com a Inter, por que não trazê-lo para Madrid para tentar essa 10ª, Só que infelizmente ele tinha um Barcelona de Guardiola, onde ele bateu numa semifinal com o Real Madrid, contra o Barcelona, não conseguiu vencer o Barcelona numa semifinal de Champions e acabou não conquistando essa tão sonhada La 10ª naquela época com o Real Madrid. Mas assim, ele conseguiu fazer um recorde que o Barcelona de Guardiola tinha feito, terminando o campeonato com 99 pontos, e ele terminou o campeonato da temporada 11-12 com 100 pontos, mais de 100 pontos. Um recorde até então que até hoje não foi batido por nenhum clube, nem pelo Barcelona nem pelo Real Madrid, que são os mais destaques assim da La Liga. Então ele teve esse recorde. E no Manchester United, ele chegou no Manchester United para até então resgatar o Manchester United, que depois da aposentadoria do Ferguson veio atrás de muitos e outros treinadores para tentar resgatar isso dentro do Manchester.
mas ele também não conseguiu. Mas ele conseguiu conquistar a sua segunda Copa da UEFA, a Europa League. Tinha conquistado uma no Porto e conquistou uma com o Manchester, né? E assim tirando até então uma fila que o Manchester estava de títulos, né? Sem ganhar títulos. E o Manchester então com ele conquista a UEFA Europa League. Fernando, por que você deixou a Inter de Milão e a Roma por último? Nos dois clubes italianos ele fez história, né? E é um dos motivos que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Por que ele fez história? Na Inter de Milão ele fez história ao dar a tríplice coroa para a Internazionale. Ele fez a Internazionale ganhar a Copa da Itália, o Campeonato Italiano e a Champions League. Que, principalmente a Champions League, que a Inter de Milão não vinha a cor fazia muitos anos. E ele conseguiu fazer isso com a Internazionale, né? Num time que tinha Eto'o, Diego Milito, Pandev. Ele fez o Pandev jogar bola, gente. Hoje quem olha pro Pandev fala, cara, como é que esse cara joga bola? E ele conseguiu fazer o Pandev jogar bola. Então, por isso que eu falo, ele fez história na Inter dando essa tríplice coroa. E até hoje é o único clube italiano a ter uma tríplice coroa, né? Que é a Internazionale. Nem o Milan, né, que tem 7 Champions, conseguiu essa façanha, né? A Juventus conseguiu essa façanha, a Roma, convenhamos. Então, né, e depois que eles, como eu já falei, ele saiu da Inter, foi pro Real Madrid, depois passou pelo Manchester. Aí do Manchester ainda teve uma passagem no Tottenham, né? Aí a Roma viu que ele estava parado, tinha saído do Tottenham, ficou parado, o Tottenham acabou mandando ele embora, o Tottenham não conquistou títulos, né? E a Roma resolveu contratá-lo e ele aceitou esse desafio, né? E até então, aceitando esse desafio, obviamente ele não conseguiu fazer a Roma ser campeã, né? Mas classificou a Roma para a Europa League, mas ele fez uma façanha maior. A primeira edição da Conference League, né, que foi um campeonato que começou nessa temporada 21-22, ele acabou dando esse título. E detalhe, a Roma nunca conseguiu um título europeu. Tinha sido vice-campeão de uma Champions League perdendo para o Liverpool e acabou chegando na final, contra o Feyenoord da primeira edição da Conference League, e acabou sendo campeão. Aí você deve estar se perguntando, Fernando, mas qual é a grande história que ele fez? Antes de eu contar, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha e comenta, que você vai gostar dos conteúdos que eu trago aqui sobre a história do esporte. Então agora, vou contar, né? Agora, com a UEFA ter construído agora, feito esse novo campeonato, né, para dar mais dinheiro para alguns clubes que ficam em 7º lugar, em 8º lugar das competições nacionais, criou a Conference League, né? Acho que muita gente nem se ligava desse campeonato. E a UEFA criou esse campeonato. Então, praticamente são os 7º colocados que participam da Conference League. Os times da pré-Europa League, que perdem, né? Os times perdedores vão para a Conference League. E os terceiros colocados da Europa League vão para a fase de mata-mata na Conference League agora. Para você que não sabia, tá sabendo agora. Então, tá vendo? Isso que eu falo para você se inscrever no meu canal. Então, o que acontece? Na final da Roma, de Mourinho contra o Feyenoord, ele conquistou o título e a Roma conquistou o seu primeiro título da história da UEFA. E ele entrando, conseguindo da história da Roma e para ele individualmente, ele é o único treinador a conquistar 2 Champions, 2 Copas da UEFA e agora conquistou a Conference League. Então, até a temporada que vem, se nenhum treinador que já conquistou os 2 títulos poderão conquistar a Conference League. Até então, né, como eu disse, vai saber, né? Eu não vejo muito o Guardiola, mesmo pro final da carreira, participar de um torneio da Conference League, né? Também não vejo o Klopp, muito menos o Ancelotti, que deve estar praticamente, na minha opinião, o Real Madrid deve ser o seu último clube que ele vai comandar, né? É só um palpite, não sei. Apesar de ele ser um grande treinador e deve ter muita lenha para queimar, mas eu acho que são os únicos 2 treinadores que possam conseguir fazer isso. Mourinho já conseguiu, então por isso que eu falei. Ele entrou para a história conquistando os 3 principais títulos hoje da UEFA. Se você gostou, como eu falo, deixa o like, né? Vai me ajudar muito, né? Mourinho hoje tá meio, né, vamos dizer assim, meio ali
né, no terceiro escalão dos treinadores. Depois de estar na Roma, caiu muito, mas é um grande treinador, provou isso na quarta-feira, no dia 25, que tem lenha para queimar ainda e quem sabe trazer mais títulos para Roma e fazer a Roma crescer crescer mais dentro da Itália, porque a Roma, para nós, ela não é tão grande, mas dentro da Itália ela é um time grande. Aqui, meus dois vídeos para você, sempre à minha esquerda e à minha direita aqui em cima, para você se inscrever no meu canal. Eu vou ficando por aqui, fique com Deus, até mais, fui.